Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 28 e o verso de número 19. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de 28 e o verso de número 19. Amém? O nosso querido irmão pode projetar, que aí nós vamos ler todos juntos. Já está aí na tela. Vamos lá no 3, e meus irmãos, 1, 2, 3. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, tomem os vossos assentos em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo uma série sobre discipulado, amém? Discipulado. Antes nós começarmos a aplicar no sentido geral, alguns irmãos já têm aplicado, já têm começado a trabalhar, a ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Esse é o nosso desejo que toda a igreja faça, amém? E nós estamos instruindo os irmãos para isso, não é? E eu creio também que haverá, além das aulas de discipulado no domingo, haverá um discipulado individual de cada pessoa, cada irmão cuidando de um outro irmão. Esse é o nosso desejo e eu creio que Deus nos dará graça para alcançarmos assim. Voltando para o próximo, tá? Nós vamos aprender, a semana passada nós aprendemos sobre a inevitabilidade da influência, não é? Ou seja, é inevitável que nós, seres humanos, deixemos de sofrer influência, ou seja, todos nós sofremos influência. Porém, tem as influências más, as influências ruins e tem as influências boas, não é? O cristão, ele precisa ser influenciado pelas coisas boas. Nós aprendemos semana passada. E agora nós vamos aprender sobre voltando para o próximo, amém? Toda aquela questão de influência, nós levamos para o lado do discipulado. Nós influenciarmos discípulos de Jesus, seguimos a Cristo, e nós sermos influência boa para as pessoas, olhando para Jesus, imitando Jesus e sendo influência para as outras pessoas. E agora nós vamos aprender sobre voltando para o próximo, amém? Vamos ler alguns versículos bíblicos e eu peço aos irmãos da mente que nos ajude ao decorrer do estudo em nome de Jesus, e os irmãos também fiquem atentos, e eu creio que Deus falará nossos corações. Se você nunca viu porcos se aproximando de um coxo, não imaginar a cena. Então, Mark Dever, né, nós estamos aprendendo material sobre o discipulado, ele vai usar um exemplo interessante sobre os porcos, né? Talvez você não morou na roça. Quantos morou na roça aqui? Amém? Mesmo se você não morou na roça, literalmente, mas se você morou em algum lugar de sítio ali, que é próximo à cidade, talvez você observa ali quando você vai dar alimento para os animais, né? Ir até o seu alimento e eles estão preocupados consigo mesmo. Ou seja, eles querem se alimentar de qualquer jeito. É como você dá comida ali para os cachorros. Vamos utilizar esse exemplo. Tem uns que até não tem dificuldade, né, em dividir ali o mesmo ambiente de comida com outros. Mas normalmente, se você coloca ali alguma coisa para um cachorro comer 2, 3, vai dar uma briguinha, vai ou não vai? Se eles não estão acostumados a comer juntos ali, e mesmo se está acostumado, vai dar briga. Por quê? Porque normalmente porcos, né, ou cães, eles estão acostumados a pensar não pensar, né, mas o seu instinto está voltado para si mesmo, amém? O seu instinto está voltado a si mesmo. E muitos de nós, seres humanos, na verdade, principalmente os seres humanos caídos, eles estão voltados para si mesmo. Ou seja, aquilo que Paulo falou em Filipenses capítulo 3, né? O seu Deus é o seu próprio
ventre. Então, se preocupam consigo mesmo, se preocupam com o seu próprio umbigo, e aí é o egoísmo, né? E nós vamos observar isso aqui nessa cena que nós tentamos imaginar aí. Eles se empurram, se atropelam e grudem, engolem o máximo possível sem pensar nos outros. Aqui cabe uma pergunta cômica que vale a pena ser considerada por um momento. Foi assim que você participou do culto na igreja no domingo passado? Forte, irmão, isso aqui. Mas vamos lá. Por quê? Há um exemplo aqui, Dever usa. Ele fala que nós não estamos comparando cristãos com os porcos nem com cães, não é? Mas pense um pouco. Que horas que você chegou na igreja no domingo? Conseguiu imaginar aí? Que horas que tu chegou na igreja no domingo? Onde você se sentou? Onde se sentou? Com quem você falou? Ou seja, quando você veio para a igreja, você veio cultuar, o pensamento primário não, eu preciso ir buscar ao Senhor, eu preciso ir receber uma bênção. Normalmente a gente tem um objetivo para vir para o culto, amém? Mas o que nós vamos aprender aqui, irmãos, é que também, eu já ensinei isso para os irmãos, o tripé da espiritualidade. Qual que é o tripé da espiritualidade? Isolamento, que é as disciplinas espirituais, o seu momento com Deus de oração, o seu momento com Deus de leitura da palavra, o seu momento com Deus de meditação, o seu a sós com Deus, isso é isolamento. Segundo lugar, comunhão, comunidade, ou seja, nós somos uma grande família. Nós somos uma grande família. Toda família é perfeita? Não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Amém? Toda família tem alguma dificuldade, correto? Porém, nós somos uma família. Nós somos uma família. E nós temos que ter relacionamento uns com os outros. Amém? Então, o fato de você chegar na porta e aí você cumprimentar o irmão, cumprimentar os irmãos quando você chega, com um sorriso, com a paz do Senhor, que alegria poder estar aqui para cultuar ao Senhor. Que alegria poder estar aqui para servir ao Senhor e para estar com meus irmãos, para glorificar a Deus. Esse relacionamento, esse momento de comunhão, nós vamos aprender isso. Cada uma dessas decisões lhes deu uma oportunidade de se entregar ao bem alheio e assim unir-se à obra de Cristo. E deu-lhe a chance de cuidar de si e fazer o que é melhor para si mesmo. Então é uma pergunta. Então, esse é o momento de nós se integrarmos ao corpo de Cristo. Nós estamos reunidos para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. Mas nós entramos aqui com a centralidade somente em nós mesmos. Você estabeleceu estratégias de forma consciente para abençoar outras pessoas com cada uma dessas decisões? Ou seja, a decisão de você vir ao culto, talvez até no dia de hoje, você colocou o objetivo de não só pensar em si, mas pensar no outro. É isso que nós devemos aprender, irmãos. É isso que Deus tem que falar aos nossos corações. Porque muitas vezes nós pouco pensamos nos outros e pensamos muito em nós mesmos. E muitas vezes, quando vamos pensar no outro, pensamos de forma pejorativa, de forma ruim. Mas o nosso desejo é que a partir desses estudos, nossa mente se abra para pensar no próximo, o outro no lugar do eu. Será que o meu irmão não veio? Será que ele está doente porque ele não veio? Será que aconteceu alguma coisa porque ele não veio? Será que o meu irmão está fraco na fé porque não veio? Será que... O que aconteceu? Então tem essa preocupação. Tem outra preocupação. Tem preocupação ao recepcionar também as pessoas que chegam. Tem preocupação em saber se a pessoa que está chegando, ela tem uma Bíblia para ler. De se aproximar e saber se ela tem uma Bíblia para ler. Você lembra que muitas vezes os antigos faziam isso?
sentava do lado das pessoas, não é, que muitas vezes estava visitando ali, não tinha uma Bíblia, e compartilhava, sabe, a leitura. Hoje a gente tem toda a questão da mídia que ajuda muito, né? Mas tinha essa proximidade, a gente tem que ter isso, esse acolhimento, meus irmãos. E não só chegar aqui e pensar em nós mesmos, mas pensar no outro. E, por exemplo, ao acabar o culto, o nosso pensamento não deve ser centrado somente no eu. Lembra da série de estudos que nós falamos sobre o eu, sobre o ego? Então, meus irmãos, não só centrado em nós mesmos, mas centrado e preocupado no outro, o dialogar, o conversar, o saber se está bem, o se envolver. Amém, queridos? E aí é algo interessante nós notarmos. Ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial ao fazer discípulos. Ou seja, por que eu estou aqui? Porque Deus me amou primeiro. E eu só estou aqui porque eu sou amado por Ele. Tão amado que Ele se entregou por mim na cruz do Calvário. Ele me amou com amor sacrificial. Não com amor de palavra somente, mas com amor sacrificial. A um ponto, meus amados irmãos. Oh, glória! Ao ponto que hoje nós podemos amar. Porque Ele nos amou. E a característica do discípulo é: o discípulo de Jesus ama. E aí, nós não vamos centrar mais nossa vida em nós mesmos. Nós vamos tirar o cetro do eu. E vamos amar a Deus e amar o próximo como nós mesmos. Focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo. Assim como Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu quero que vocês leiam comigo Marcos capítulo 10 e versículo 45, todos juntos. Marcos 10, 45. Se vocês puderem projetar, fica maior. Eu sei que tem aí na tela, tem aí no PowerPoint, mas se vocês aumentar aí, se vocês colocarem o versículo diretamente, fica maior. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Marcos 10, 45. 1, 2, 3 e... Porque o Filho do Homem também não veio para ser, mas... Amém. Se Deus na terra, o Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E está aí o terceiro ponto do tripé da espiritualidade. O primeiro é isolamento, o segundo é comunidade e o terceiro é serviço. Servir uns aos outros. Característica de um verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Você tem sua vida com Deus no íntimo, no secreto, sem hipocrisia. Você e Deus. Você também tem uma vivência de comunidade com os irmãos. Você se relaciona com as pessoas. Porque crente é gente. E gente que é crente gosta de gente. Se relaciona. E aí, meus irmãos, muitas vezes as pessoas não querem se relacionar porque tem medo de se tornar vulnerável. Como? A gente tem defeito. Tem ou não tem, irmãos? E quanto mais se esconde, menos os defeitos são expressos. Quanto mais vive em comunidade, mais as pessoas conhecem os nossos defeitos. Se você tem manias, as pessoas vão notar suas manias. Mas eu falei aqui no ensino passado, o nome do Senhor não é glorificado simplesmente nas nossas perfeições humanas, mas até mesmo na nossa fraqueza. O nome do Senhor é glorificado. Paulo diz: Senhor, tira o espinho desta minha carne. E aí, Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Se nós entendermos que nós temos falhas, que nós somos fracos, nós não vamos se sentir superiores às outras pessoas. Porque se alguém fala mal de você, aí você vai pensar assim, ele não sabe nem a metade que eu sou. Se ele soubesse, ele ia falar mais mal ainda, porque eu sou pior do que ele imagina, do que ela imagina. Se ele escutasse os meus pensamentos, você está entendendo que as pessoas estão preocupadas mais com a reputação do que com o caráter? Mais do que as pessoas vão pensar do que com aquilo que realmente somos. Mas Deus conhece quem realmente somos. Mas quando a gente se envolve com a comunidade, a gente não tem que colocar. Lembra que eu falei acerca dos sentimentos? Muitas vezes a gente coloca aquela armadura. Lembra que eu falei com os irmãos? Coloca aquela armadura, que vem conversar com a armadura, se relaciona com a armadura. Por quê? Porque tá protegido ali naquela armadura. Tem medo de se abrir. Tem medo de ficar vulnerável. Tem medo de tirar essa armadura. Mas não adianta, irmãos. Naamã tem uma armadura bonita, mas debaixo da armadura tem lepra. Mas quem está no íntimo, na casa, na comunidade, sabe que a menina pode ajudar. Quem está lá fora, que nem imagina que ele tem problema nenhum, e até inveja a vida de Naamã. Queria ser como esse homem, não sabe o que ele passa. Mas quem está pertinho, quem está juntinho, sabe as aflições. Mas também pode ajudar. Eu conheço lá em Israel um profeta. Aleluias. Então, meus amados irmãos, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Quanto maior é o cargo eclesiástico, quanto maior é a responsabilidade que Deus entregou na tua mão, não significa mais status. Simplesmente, todo privilégio tem sua responsabilidade. Talvez você tenha um título, talvez você tenha um cargo, mas o cargo é peso. Ministério significa serviço. Ministério significa serviço. E não é só para líderes, para pastores, para obreiros, é para todo cristão. Todos os cristãos são chamados a servir como Jesus serviu. A vida dedicada a fazer discípulos é uma vida voltada ao próximo. Ela atua no poder de Deus para anunciar a Cristo e levar as pessoas a ser maduras nele. Esse é o padrão que enxergamos na Bíblia. Ou seja, um cristão precisa ajudar outros cristãos a servir a Cristo. Se Deus tem dado 12 talentos, capacitações a você, tem alguém que precisa de você, crente. Oh, aleluia! O padrão bíblico qual é? Antes mesmo de Cristo ser mencionado nas Escrituras, Deus conecta essas lições à própria criação por intermédio da família. Vamos, pondere comigo agora, vamos lá pensar. Como Deus os torna pais? Ele embute em nossa natureza o desejo de dar uma enorme atenção amorosa à criação de uma pessoa e ao cuidado de nutri-la e conduzi-la à maturidade. Ou seja, os pais aqui, pais e mães aqui, cadê? Amém? Quantos tem aqui? Você tem que ter um cuidado especial com os filhos, é assim ou não é? A irmã Kelly está gestante, ela desde a gestação, ela está preocupada com a alimentação, com a sua alimentação, com as vitaminas e com o pré-natal, porque ela quer dar saúde, vitalidade à criança que está no seu ventre. Ela tem todo o cuidado ao andar, ao subir uma escada para não tropeçar. Ela tem todo um cuidado, porque ela quer dar o melhor para a criança que ela está gerando. Está aqui a irmã Elaine com a Elô. E ela tem todo o cuidado, todo o zelo, toda a dedicação, não é?
o pai tem a preocupação de trabalhar, né, Fabinho? Para poder ter o alimento na casa, e a preocupação com a esposa, com a filha e tal, e ter ao menos um danoninho, um biscoito, né? Um biscoito recheado, não sei, alguma coisa, mas está ali um agrado, porque tem toda uma preocupação. Se a criança está mexendo com alguma coisa lá e chora, tem toda a preocupação, né? Que o curativo e tudo tal, mas também tem o interesse de aprender e ensinar a viver, não pode só ficar ali, né? Ou seja, você ensinou a criança a andar, amém? E ela vai cair, caiu ou não caiu? Caiu algumas vezes, mas você ensinou a andar, mas você estava ali, estava ali, perto, porque se tropeçar, segura, tira tudo que é pontiagudo de perto, porque ela está aprendendo a caminhar, e vai crescendo, e vai aprendendo a fazer as coisas. No caso da minha filha, da Axa, está aprendendo a fazer algumas coisas, já coloco ela para aprender a lavar louça, já coloco ela para aprender, vamos fazer um suco juntos. Olha como que é, cuidado aí com a faca. Olha lá como que vai espremer a laranja, né? No espremedor, cuidado com o dedo, né? No espremedor, para ela aprender, né? Tem 7 anos, ela vai aprender, vamos fazer um bolo juntos. Você aprender a fazer o bolo, entendeu? Trabalhos manuais, para aprender, para ela chegar e crescer, ela ter autonomia para a vida. Para quando ela tiver adolescente jovem, ela já saber ter autonomia para viver. Mas não é assim, uma caminhada de pouquinho a pouquinho, né? A cada dia, uma construção. É isso que é ensino discipulado, irmãos. Pense nisso. Deus trabalhando em nós. Imagina Jesus com os discípulos, nós vamos ver aqui o exemplo, vamos prosseguindo. Assim, no antigo Israel, ele usa o poder desses relacionamentos parentais para que atuem como canais através dos quais flui a sua palavra. E esse texto é maravilhoso, Deuteronômio 6, 6 ao 7. Abre aí, meu irmão. Deuteronômio 6, 6 ao 7. Dessa forma, Moisés entrega os 10 mandamentos. Ele diz ao povo de Israel que ame a Deus e depois o instrui. Ou seja, Moisés era como um grande pai. Um grande pai que está ensinando o povo. Eu sei que é milhares de pessoas, amém, irmãos? Quem entende o que eu estou falando aqui? Milhares de pessoas. Tem como ele tratar todo mundo no individual? Não. Por isso que ele seguiu a orientação de Jetro. Lembra? A orientação de Jetro? Ele vai dividir em pequenos grupos. Um que vai ficar responsável por 100, outro por 50, outro por 10, né? Assim. Por que fez essas divisões? Para que eles pudessem tratar individualmente. Você tem ali, tem milhares de pessoas, porém tem um que cuida de 10, outro que cuida de 50. Tá? Ou seja, para tratar individualmente. O pastor Moisés, ele trata em geral. Ele julga os casos mais difíceis. Amém? Mas você vê que tem uma repartição. E aqui tem um ensino acerca do ensino dos pais aos filhos no Antigo Testamento, extremamente interessante. Vamos lá? Deuteronômio 6, 6 ao 7. Amém? Os irmãos acharam? Deuteronômio 6, 6 ao 7. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno. Amém? Achou aí? Vamos lá, 1, 2, 3 e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Olha, também as atarás por sinal à tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha que interessante, irmãos. Olha o ensino dos pais aos filhos concernente à lei de Deus. Vai ensinar a palavra de Deus como? Para os filhos. Olha, elas estarão no teu coração. E tu ensinarás aos teus filhos. E delas
falarás sentado na casa. Ou seja, dentro de casa. Oh, glória. Quem teve esse privilégio aqui de ter pai e mãe de ensinar a palavra dentro de casa? Irmão, que privilégio. Oh, glória. E aí, olha aqui, só em casa? Não. Olha lá, ensinar seus filhos em casa, andando pelo caminho. Não é falando mal dos outros, não. Misericórdia, aquela irmã, Jesus amado. Não, irmão. Senão o teu filho vai aprender a ser murmurador desde pequeno. Sai da igreja já murmurando, falando mal dos outros. É isso que os teus filhos vão aprender. Aquele pastor, misericórdia. Jesus, estou orando para pastor Eliseu, para Deus tocar pastor Eliseu para trocar logo. Né? Então, o teu filho está ouvindo. E aí, de repente, o que ele aprendeu não foi a palavra, foi a murmuração. Mas aqui não, é palavra, ó. Ensino em casa, no caminho, deitando, levantando. Oh, glória! Dessa mesma forma, irmãos, é o discipulado, tá? Aqui Deus nos dá uma grande lição prática acerca de discipular outro ser humano. Discipular envolve transmissão de conhecimento de Deus e a sua palavra em cada momento da vida. É por isso que eu falo, irmão, Deus vai colocar alguém para você cuidar. Já tem alguns irmãos que estão cuidando de pessoas aqui, amém? Mas eu quero que todos os irmãos estejam cuidando de alguém. Por quê? Você tem um meio de comunicação que é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem todos os dias. Você pode marcar um tempo especial, uma vez por semana, para estar com essa pessoa, tomar um café. Quem está entendendo? Quem tem mais disponibilidade para estar outros dias da semana juntos. Orar por essa pessoa. Essa pessoa então cria uma confiança, um laço de confiança. Vai sorrir com você, vai chorar com você. É esse laço. E você vai ensinar Jesus com as palavras. Mas você vai ensinar Jesus com a sua vida. A pessoa vai olhar para você, vai ver Jesus em você. Os irmãos que estavam lá ontem, viu, o irmão só citar a breve biografia de um grande missionário, o apóstolo dos pés sangrentos, não é? Ele evangelizava tanto e andava nas neves, né? Evangelizando, que os seus pés sangravam. E ele deixava rastros de sangue por onde ele passava muitas vezes. Porque os seus pés sangravam. O dia esse homem sofrendo de tanto levar o evangelho, se desgastou. Levando o evangelho e ensinando diversas partes e fazendo longas caminhadas para alcançar pessoas. Que ele chega na porta de alguém, ele bate, uma criança vai atender. E a criança diz: "Ô mãe! Jesus está aqui." Ou seja, o homem é tão parecido com Jesus no seu estilo de vida, no literal, estou dizendo, que aquela criança confundiu. Ô mãe, a senhora falou de um homem que tem algo especial, que morreu por nós, sanguentado. Eu acho que esse homem aqui está na porta. Então, irmãos, no dia a dia, na vida, nós temos que transparecer Jesus. Em Antioquia da Pisídia foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. O que quer dizer? Pequenos cristos. Pequenos cristos. Ou seja, eles ficavam tão maravilhados com Jesus. Eles eram transformados por Jesus de tal maneira que eles imitavam Jesus, ao ponto que as pessoas olhavam para esses crentes e falavam: eles são os pequenos cristos. Aleluia! Aqui Deus nos dá uma grande lição prática acerca de como discipular outro ser humano. Discipular envolve transmissão de conhecimento de Deus e também da palavra de cada momento da vida. A Bíblia está repleta de relacionamentos de discipulado.
nos quais uma pessoa ensina a outra. Pense como Moisés treinou Josué para sucedê-lo. Como que Moisés treinou Josué para sucedê-lo? Treinou Josué no dia a dia. Dia a dia. Você não acha que mesmo na sua imperfeição, porque Moisés era um homem de Deus, mas ele tinha imperfeições. Amém, irmãos? Mas mesmo assim, Josué está aprendendo com esse homem de Deus. Ao cabo que quando esse homem de Deus é tomado por Deus, é morto. Josué, quando Deus fala para ele assim, você vai suceder Moisés. Eu? Eu suceder esse homem? Quem sou eu, Deus? Mas ele viu as qualidades e as falhas, mas ele sabia que ele era um homem de Deus. No dia a dia ele aprendeu com ele. No dia a dia. E ele fala, Deus tem que animar ele. Não, tu mandei eu. Esforça, tem bom ânimo. Não tenha medo, tenha coragem. Não temas, eu sou contigo, o Senhor vai encorajá-lo. E aí você lembra também de Eli com Samuel? O Senhor me chamou, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Ele não tinha percepção. E ele estava meio que dormindo, né? Meio que vacilante. Aí Eli vai se tocar. Rapaz, eu já ouvi essa voz. E ele quer falar com ele, é com Samuel. Quando ele te chamar, fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O menino não tem percepção espiritual, mas tem alguém maduro, que mesmo com as suas falhas, ele ainda tem percepção, e ele vai ensinar o menino e vai dizer, Deus não está falando comigo, mas está falando com você, e é assim que você vai proceder, é assim que você vai andar. Oh, glória! Lembra de Elias e Eliseu? Elias não teve percalços altos e baixos. Teve. Mas está lá o grande homem de Deus, Elias. E Deus fala para ele quando ele está na caverna, não acabou não. Você vai ungir aquele que vai ficar no seu lugar. Quem que é? Eliseu. Ele vai ser profeta no teu lugar. Ele vai sair da caverna, encorajado por Deus, vai pegar o seu vaso de azeite e vai sair, o seu chifre de azeite vai sair. E ele chega lá e Eliseu está arando a terra. E ele passa e chama ele para seguir. Eliseu vai, beija os seus pais, faz um churrasco ali, né? Com aquele carro de boi. Ele destrói aquele carro de boi, faz ali da lenha. E o boi ele mata e faz um churrasco. Já para não voltar, porque se ele deixasse lá o gado, ele fala, rapaz, eu deixei lá uns gados lá. Ele já perfeitou, já fez um churrasco e fala assim, já não tem como olhar para trás, que eu já matei, já comi o churrasco dos bois. Já fez a festa, despedida, beijou o pai e a mãe e foi embora com o homem de Deus. Quando ele fala, olha, você vai aprender comigo. E fala o que você quer. Eu quero ser o dobro do Senhor. O senhor é crente, eu quero ser 2 vezes mais. O senhor tem unção, eu quero ter 2 vezes mais. Eu quero ter porção dobrada. Porção dobrada. E aí ele disse o quê? Cola em mim. Fica comigo. Anda comigo. E aí ele vai para Jericó, Elias vai para Jericó, Eliseu vai. Elias vai para Gilgal, Eliseu vai. Eliseu vai para Betel, Eliseu vai. Quando ele passa o Jordão, Eliseu passa o Jordão. O carro de fogo o separa. Por que que o separa? Por que que o separa? Porque o discipulando está colado no seu discipulador.
Eu estou aprendendo contigo, meu irmão. Eu quero aprender. Eu quero ter essa porção dobrada. E quando ele sobe no redemoinho, que Deus o toma Elias no redemoinho, então ele vê a capa caindo. Oh, glória. E ele toma a capa. E ele vai atravessar o Jordão novamente. Ele dobra a capa e dá com ela no Jordão. E o Jordão se abre. Aleluia. Oh, glórias. Mas tem que estar disposto a caminhar com o discipulador e aprender. Tem que estar disposto a ser paciente, a ensinar aquele que está sendo discipulado. Tem que ter paciência. E aí o discipulador mais famoso de todos, sem dúvida, é Jesus Cristo. Porém, o cristianismo não teve início com o lançamento de um produto de larga escala. Não houve uma cobertura da mídia 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, a respeito das viagens de Jesus. Não tem aquele negócio assim, ó. Me segue aqui, ó. Ó, o link está na bio. 100% online, 100% gratuito. Não, Jesus não precisou desse marketing. Não, Jesus ele passou em alguns lugares, ele disse para alguns homens, 12 homens, segue-me, segue-me, segue-me. Ele não agariou milhares na rede social que não tinha na época, não! Ele chamou só 12, só 12. E ele vai começar com os 12, imperfeitos. Homens chucros, alguns bravos, porque não falar de Zelote? Irmão, você já parou para pensar? Simão Zelote andando com Levi, Mateus, que era publicano. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, não sei o que é Zelote, o que é publicano. Ah, por isso você não entendeu. Mas, ó, Zelote ele é nacionalista, patriota. E Levi, Mateus, é um judeu que cobra imposto para o Império Romano dos seus próprios irmãos judeus, ou seja, é um traidor da pátria. O que os zelotes faziam? Matava traidor. Aí Jesus chama um zelote e chama um publicano. Aleluia. Chama um de direita e um de esquerda. Aleluia! E falou, agora vocês vão ser crentes, rapaz. Aleluia! E eles vão aprender. Com Jesus, o mais certinho que tinha na turma é o que deu errado. Não é? É. Mas olha aí, irmãos. Porém, o cristianismo não teve início, né? O seu lançamento do produto, mas, olha interessante, ele começou com uma série de encontros pessoais entre um pequeno grupo de homens por um período de 3 anos. Olha o discipulado de Jesus. Anda comigo. Me segue. É no dia a dia. Vai me seguindo. Dia que alguém fala algo precipitado, como? Pedro! Fala algo precipitado. Como? Vai lá, o camarada está cobrando imposto. Aí vocês não pagam imposto, não? E seu mestre? Pagamos! Mas ele não tinha o dinheiro para pagar. Aí Jesus falou, olha, vai lá, pesca. O primeiro peixe que sair é vara. Né? O primeiro peixe que sair, você vai pegar e vai pagar, porque lá na boca do peixe tem uma moeda, e você vai pagar o imposto para mim e para ti. Vai dar certinho. Não vai precisar nem de troco. Ah, é? Pesca, paga o imposto. Uma hora Pedro é deixado ser usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Outra hora, ele está deixando o inimigo usar a sua boca. Não vai para a cruz, não. E aí Jesus, para trás de mim, Satanás. Uma hora Jesus fala assim, vamos orar comigo. Olha o individual. Não é só ore, vamos orar juntos. Oh, glória. Irmão, eu tive esse privilégio. De quem me discipulou fez isso comigo. Não foi só 2 aulinhas. Na verdade, eu não tive aula com ele assim, tá? Não tive aula com ele literal. Vamos lá, metodicamente. Não. Metodicamente, não. Era a aula do dia a dia. Essa semana, se você vai ler tal livro da Bíblia, e depois nós vamos conversar sobre esse livro, eu vou fazer perguntas para você sobre esse livro da Bíblia. Eu lia, e aí ele chegava e conversava comigo sobre o livro da Bíblia. E aí? Tá, muitas vezes andando, ou indo para a escola, às vezes eu ia com ele, é um senhor bem mais velho, mas me dava carona, um irmão. E aí ia conversando com ele, gostava de conversar. E ele ia me ensinando, no dia a dia. Nas vezes que eu ia para a escola, nas vezes que eu ia na padaria, nas vezes que eu ia na casa dele, que era adolescente, às vezes brincava com o filho dele. E aí, nesse interim de casa, de família, de dia a dia, de andar, vamos lá na igreja, vamos orar? Vamos dobrar o joelho aqui para orar? Em casa mesmo? Que é aqui mesmo, vamos orar um pouquinho? Olha isso, irmão. Vai cultivando. E eu nem percebia que isso era discipulado. Ele estava fazendo discipulado comigo sem eu perceber que era discipulado. E estava ensinando. Toma esse livro aqui, ó. Mas eu não tenho costume de ler. Não, mas de ler tanto assim. Não, mas é pouquinho, é só 150 páginas. Você vai ler 10 páginas por dia e você vai ler ele rapidinho. E aí, você está lendo? E aí, você está lendo? E aí, você está lendo? E aí, você está orando? E aí, você está lendo a Bíblia? Dia a dia. Dia a dia. Por que, irmãos, que isso é raro na nossa igreja? Por que nós não podemos ser assim um com os outros? Por que Deus não pode usar a gente dessa forma? Porque muitas vezes a gente está preocupado em conosco mesmo, ganhar dinheiro. Não, tem que fazer isso, tem que fazer hora extra, tal e tal, e tem que fazer isso, e não pensa. Eu sei que tem a correria do dia a dia, então vamos ser largar do trabalho. Não, esse irmão também trabalhava. Você entendeu? Paulo, além de ensinar a abrir igreja, ele fabricava tendas, trabalhava, mas tinha preocupação com os outros, irmãos. E a minha oração é que Deus brote isso em nosso coração. É verdade, com frequência, multidões vinham a Jesus e o relato dos seus milagres às vezes se espalhavam como rastilho de pólvora. Eu sei que aqui agora eu estou ensinando no coletivo para os irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Ensinando no coletivo para os irmãos. Jesus também ensinou no coletivo. Muitas pessoas, muitas vezes estavam no seu discurso, amém? Mas era no dia a dia, com alguns separados. Ele não pôde ele não tinha só 12 discípulos. Quem entende aqui, irmãos? Ele tinha 12, ele tinha 70 e esses discípulos se multiplicaram. Mas os que permaneceram foram 120. É assim ou não era? Que quando ele foi assunto ao céu, ficou 120. Que estavam no cenáculo, que estavam orando. Porém, você vê que é 120 fiéis. Talvez em outras partes do mundo já tinha discípulos. Mas ele também tinha intimidade com aqueles mais poucos, mais próximos. Os discípulos, os 70, os 12. E tinha 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Vamos ali comigo orar, Pedro, Tiago e João. Vamos. Vamos lá orar. Vamos. E ele está orando com eles. Aí de repente eles dormem. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo, orar comigo. É assim, irmão. Muitas vezes o discípulo vai dormir, mas o discipulador está lá. Vamos orar. Vamos orar.
Oh, glória! E aí, mas no meio a essas grandes multidões havia um grupo menor de discípulos que Jesus chamava para si. Ele investiu de forma particular neles. Amém? Marcos 3, 13 e 14. O Evangelho de Marcos nos diz: chamou os que ele mesmo quis, e esses foram até ele. Então designou 12 para que estivesse com ele e os enviassem a pregar. Mas você pode dizer, Jesus é assim. Claro que ele fez isso. Ele é Deus, a gente pode dizer, né? Para ele é fácil, ele é Deus, né? Eu não sou Deus, eu sou falho. Eu acho que eu estou precisando desse aí que vai me ajudar. Desde eu ser ajudador, eu estou precisando de ser ajudado. Tá, mas a Bíblia diz o quê? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco até a consumação dos... Ou seja, o discipulado não para nunca. Pastor tem que ser discipulado e continuar sendo discipulado. Líderes têm que continuar sendo discipulados. O ruim de nós é assim: cheguei no patamar, estou pronto. Olha, cheguei no nível. Não, irmão. A gente precisa aprender cada dia com Jesus, mais e mais. A gente precisa também ser discipulado a cada dia por ele. Consideremos, então, o exemplo do apóstolo Paulo em Atos 16. Descreve uma das viagens missionárias. No capítulo, todavia, começa a apresentar-nos um discípulo chamado de Timóteo. E em seguida nos diz, Paulo queria que Timóteo o acompanhasse. Olha o verso número 3, né? Capítulo 16. A semelhança de Jesus em relação aos discípulos, Paulo desejava que Timóteo estivesse com ele e viajasse com ele e se unisse a ele na sua obra. Por exemplo, além de Timóteo, quem viajou com Paulo e aprendeu de perto com Paulo também? Quem? Silas, Barnabé, ok, mas teve um que ficou muito tempo com ele, Lucas. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, em algumas prisões e até próximo ao seu martírio, aprendendo com ele. É por isso que ele escreve o livro de Atos, porque ele estava nas histórias. E João Marcos, lembra João Marcos? Que lá na primeira viagem missionária que ele foi com Paulo, ele não aguentou, ele voltou, ele desistiu em Perge da Panfilha e espanou. Já que ele espanou, então larga ele de mão. Não presta, não. É assim, irmão? Paulo falou, eu não vou levar esse menino, não. Não foi isso que o Paulo falou? Mas Paulo depois amadureceu, não foi? Porque no final da vida ele fala assim, lembra de João Marcos. Manda saudação para João Marcos. Mas João Marcos está lá, crente. Porque ele grudou em Pedro e Pedro falou, vem aqui que eu vou discipular. Você deu um trabalho naquela congregação lá de Paulo, mas eu vou te ajudar aqui. E aí João Marcos vai escrever o evangelho que leva o nome Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Oh, glórias! Ele foi ajudado por Pedro, porque esse evangelho, na verdade, seria evangelho segundo Pedro. Evangelho sobre os relatos de Pedro. Mas ele ficou com o nome, né? Marcos, mas ele recebeu de Pedro as informações, a maioria delas. Não é difícil supor que Paulo discipulasse Timóteo, como um pai do Antigo Testamento discipulava o seu filho, ensinando-lhes a palavra de Deus com diligência, enquanto eles caminhavam, quando se deitava e se levantava. Deuteronômio 6, 6 ao 7. Lembra esse princípio? Pega esse princípio. Palavra no coração. Amém? Eles não tinham a Bíblia impressa. Eles precisavam decorar trechos grandes das escrituras, da lei. Eles guardavam no coração. Eles ensinavam aos teus filhos. Eles escreviam talvez até, como, se lembra as testeiras? Eles escreviam, muitas vezes em pedra, talhavam
porque não era fácil, irmãos, ter Bíblias assim, não. Mas eles tinham que aprender, e ele se excitava, ele ensinava em casa, ele ensinava assentado em casa, ensinava quando deitava, quando levantava, e assim Paulo fez com o Timóteo. Décadas depois, Paulo diria a Timóteo que fizesse o mesmo com outras pessoas. 2 Timóteo 2,2, vamos lá. 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas? Olha isso, irmãos. Transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Olha que maravilha isso! Você aprendeu de mim, você me viu, sim, andou comigo. Agora ensina pessoas fiéis a ensinar outros a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ensina a igreja, ensina os fiéis, para que eles possam ensinar outras pessoas a servir Jesus, a seguir Jesus, a caminhar com Jesus. Então ensina outros a orar, ensina outros a ler a Bíblia, ensina outros a amarem a Jesus, ensina outros a palavra. O intuito de Paulo para o discipulado era que este alcançasse várias gerações. Trabalho e luta. O que significaria você entregar-se a esse padrão bíblico de investir em filhos espirituais? Quantos filhos espirituais os irmãos têm aqui? Quantos filhos vocês já geraram? Quantos filhos? Você consegue parar para imaginar? Este estudo abordará essa questão. Mas em Colossenses 1, 28 e 29, estabelece um ponto de partida útil. Olha o que está dizendo lá. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha isso, irmão. Isso é tremendo esse texto. Colossenses 1, 28 e 29. Anunciamos, aconselhando, ensinando todo homem com toda a sabedoria. Ou seja, anunciando, aconselhando, ensinando com sabedoria, para que essa pessoa que está aprendendo, ele seja o quê? Perfeito em Cristo, amadurecido em Cristo, perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia, para que atua poderosamente em mim. Ou seja, eu não trabalho com as minhas forças, eu dependo de Deus, mas eu vou me esforçar, vou fazer minha parte em anunciar e aconselhar, em ensinar com sabedoria outros a servir a Jesus, para que outros tenham autonomia na fé, de chegar a um ponto que ele também vai precisar ser discipulado sempre, até Jesus voltar ou morrer. Porém, ele tem autonomia para ensinar outros, tem autonomia para ensinar outros, tem autonomia para ensinar outros. Aleluia! Paulo relembra aos cristãos dessa cidade o que havia feito em favor deles. Ele trabalha arduamente e luta. Ele luta. Se desejamos fazer o bem ao próximo, devemos agir da mesma forma. Você já se perguntou como exercer o poder espiritual? Já se perguntou, irmãos? Como que eu vou exercer o poder espiritual? Por que Deus nos deu poder? Por que Deus nos deu graça? Atos 1, 8. Recebereis poder, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você vai ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Talvez algumas pessoas lhes digam, diga essas palavras, sabe aquelas palavras mágicas? Eu determino, eu declaro, eu decreto, eu profetizo. Aí você vai exercer o poder espiritual. Faça essa oração, a oração forte. E tu já viu oração fraca, irmão? Oração forte. Isso vem de lá, de fora lá, né? Reza braba, não sei o quê, não é assim?
Leia esse autor. Rapaz, se você lê esse autor, se você ler esse livro, rapaz, você vai ter poder. E é assim? Não, irmão. Tenha essa experiência. Vá a essa conferência. Não, 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 não. O poder espiritual é exercido quando nós nos doamos de forma extenuante em favor do outro. Deus te deu dons, talentos, capacidades, e talvez você fique se perguntando, para que Deus me chamou? Você foi chamado para glorificar a Deus e ajudar outros a glorificar a Deus. Você foi chamado para glorificar a Deus e ajudar outros a glorificar a Deus. Você foi chamado para glorificar a Deus e ajudar outros a glorificarem a Deus. Aleluia! A palavra usada como sentido de luta em Colossenses 1:29 também pode ser traduzido por agonia. Isso equivale ao dizer agonia, que agonia não é êxtase. É um caminho de um caminho de poder espiritual, ou seja, não é o êxtase. A gente quer o extraordinário, a gente quer viver do extraordinário. Não é assim ou não é? A gente quer o congresso. Tem como viver só de congresso? Não. Mas por que eu não vou com a mesma intensidade na terça-feira? Por que eu não vou na mesma intensidade na quinta-feira? Por que eu não vou na mesma intensidade no domingo? Irmãos, os irmãos me conhecem, estou há um pouco tempo aqui, mas eu tenho um desejo de poder ensinar aos irmãos. Eu sei que eu sou limitado, mas eu tento cavar, buscar para trazer algo para os irmãos, algo substancial. Eu sei que é um culto de ensino, de estudo bíblico. Eu sei que é um culto voltado a você aprender, é mais didático para você aprender. Mas é o mesmo esmero que tem quando eu vou pregar no congresso, numa igreja que eu sou convidado, eu tenho ao buscar conteúdo para entregar para vocês. Então, irmão, em nome de Jesus, entenda, não vivemos só de extraordinário, de eventos, para experimentar aquilo que é nossa, o êxtase, não. O evangelho, a vida cristã é agonia, é dia a dia, é luta, é dificuldade, mas também é prazer em Deus. Quem disse que é fácil ser discípulo de Jesus? É renúncia. Você deseja conhecer o poder de Deus e ter uma fé atenuante? Então entregue-se à luta de que é trabalhar pelo bem do próximo. Como se o próprio Cristo estivesse trabalhando e lutando pelo nosso bem. Jesus não lutou pelo nosso bem? Jesus não morreu pelo nosso bem? E o que nós estamos fazendo para o bem do próximo? Você tem a mensagem que pode mudar o mundo. Você tem a mensagem que pode mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo não é a esquerda, nem a direita, nem os poderes políticos. Quem pode mudar o mundo é o poder do Evangelho. Se as pessoas crerem, se arrependerem, elas podem ser salvas em Cristo Jesus. As suas vidas serão transformadas e mudadas e haverá uma esperança, uma nova perspectiva. Você é portador dessa palavra que pode mudar o mundo. Aleluia. Estou caminhando para o final. A verdadeira fé cristã não é preguiçosa. É uma fé atenuante, como a de Paulo, ou seja, não é preguiça, irmão. Sabe, o crente está acostumado a ser, que cara preguiça, sabe? Irmão, tem gente que tem preguiça de vir para o culto. Tem gente que tem preguiça de vir para a escola dominical. É preguiça, irmão. É preguiça. Não repreender esse espírito da preguiça em nome de Jesus. Amém. E crente vai começar a ter vitalidade, vigor para trabalhar para o Senhor. Preguiça para vir para o evangelismo. Preguiça para ajudar. O crente
A pessoa que está fraca na fé, ou que está começando na fé. Nós caminhamos para o final, aqui diz assim, a atuação poderosa de Deus. Mas será que Paulo está se vangloriando de falar sobre o seu trabalho árduo na luta em favor deles? De jeito nenhum. Observe as últimas palavras do texto. Deus estava agindo com poder atenuante por meio do apóstolo, ou seja, quem faz através do apóstolo é Deus. O que quer que os colossenses tenham recebido de Paulo, isso não era crédito a ele, mas a Deus. Se você e eu esperamos contribuir com qualquer bem para o próximo, se esperamos influenciar outras pessoas com amor a Cristo, isso só acontecerá quando o Espírito de Deus agir em nós, e por nosso intermédio, é só pelo poder do Espírito Santo nós podemos ajudar outros a seguir a Jesus. Saber que Deus atua em nós ajuda no combate ao orgulho. Isso nos lembra de que tudo que temos, que somos, tudo que podemos fazer e realizar vem de Deus. Se você e eu observamos qualquer frutificação de nosso labor, não há razão para o orgulho. Deus agiu, foi o poder de Deus. Deus está te usando. Você está fazendo grandes coisas. Não é só por você, é porque Deus está te usando, é porque Deus está na sua vida. Aleluia. É saber que Deus trabalha, ajuda a combater o temor. Se estamos certos da boa obra de Deus em nós, se estamos comprometidos com o objetivo dele, podemos deixar de lado o temor de que nosso trabalho seja fútil ou mal direcionado. Podemos deixar de lado o temor de perder a saúde ou os bens materiais. O que é isso? Aqui eu encerro. Tem alguns slides aqui, mas eu vou passar bem rapidinho aqui para os irmãos. Muitas vezes a gente fica com medo. Mas quem sou eu? Mas eu vou ajudar outros a seguir Jesus? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade para isso. Mas eu sou tão limitado através das Escrituras. Eu sou tão limitado espiritualmente. Como que eu vou ajudar outro a seguir Jesus? Não é por nosso poder, não é pela nossa intelectualidade, não é pelos nossos méritos próprios, pela nossa oratória, pela nossa retórica, pela nossa interpretação bíblica, hermenêutica, homilética, exegese. Não. Tudo isso é interessante, é bom, e a igreja vai ensinar você, te dar capacitação para você, sim. Vamos continuar te ajudando nessa parte, mas você e eu, nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos encorajar, para fazermos a obra de Deus. Aleluia! E deixar de olhar para nós mesmos. Mas eu vou ficar, a minha saúde vai se esvair. Porque é muito trabalho, eu tenho que descansar, eu tenho que... Não, mas aí eu quero fazer hora extra, eu quero ganhar mais dinheiro. Fique tranquilo, irmão. Enquanto você trabalha, lá no céu você está sendo enriquecido. E ele ainda diz que tem que deixar pai e mãe, irmãos, por amor de mim, eu vou aumentar 100 vezes, tanto aqui na terra, e lá no céu a vida eterna. Depois eu vou explicar esse texto para os irmãos. Essas coisas podem acabar, mas a obra dele, por nosso intermédio, durará para sempre. Então nós precisamos anunciar a palavra de Deus, semeie a palavra de Deus. A fé cristã verdadeira não se assemelha à alimentação de porcos. Ela não procura apenas satisfação do próprio eu, ou seja, de si mesmo, e tampouco é preguiçosa, mas é como Paulo, ela é ativa, ela trabalha em favor do próximo, ela opera com energia suprida pelo Deus que atua pelo poder em nós. Nem sempre vemos o fruto imediato, irmãos. Muitas vezes nós vamos trabalhar, e nós não vamos ver o fruto imediato, mas nós vamos também colher frutos que nós não semeamos, como colher os discípulos. Jesus já falou, olha, nós estamos colhendo aqui frutos que nós não semeamos. Os profetas vieram, muitos vieram, a mensagem foi pregada e os samaritanos foram salvos. Os campos já estão brancos. O discípulo é alguém que discipula. Lembre-se do nome de apenas 2 pessoas de sua vida que você gostaria de apresentar
maduras e piedosas no último dia. Feche seus olhos. Fique de pé. Faça